Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que surge a prova cabal do golpista. Surge a prova que vai levar, muito provavelmente, eu diria que agora estão todos os indícios na mesa do Alexandre de Moraes e todo o arsenal comprobatório, como dizem os juristas, né, na sua mesa para uma decisão que me parece próxima, a prisão de Jair Bolsonaro. Vou explicar para vocês o que mudou, porque parece que a gente, cada 10 minutos, fala, Bolsonaro preso, tal, mas é que vão aparecendo provas e elas vão se somando e vão colocando ele cada vez mais perto da cela. A questão é que agora surgiu uma prova irrefutável. Eles tinham encontrado o decreto do golpe naquela diligência que foi feita de busca e apreensão na casa do Anderson Torres. Até ontem eu usei o nome dele errado, falei Anderson Adalto, Anderson Torres. Achou-se naquele dia um texto, sem assinatura, um decreto do golpe, que depois veio a se descobrir, teria sido produzido, coordenada a sua execução pelo Felipe Martins, o do símbolo do nazismo. Lembram-se? Pois é, processou a fora e perdeu, porque a juíza entendeu que, de fato, ele havia feito ali um gesto que poderia ensejar a interpretação dada pelo nosso jornalismo. Decreto este, que até onde se sabe, a mídia não fala nada sobre isso também, para preservar alguém que ela sempre tratou como fonte, teria sido coordenado juridicamente por Ives Gandra Martins, seria o jurista do golpe. Esse decreto estava também no celular do Cid, do Cidinho, né? O Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, tinha o decreto no seu celular. E esse mesmo decreto teria sido encaminhado para outros celulares. Agora descobre-se o seguinte, né, que o Bolsonaro analisou e alterou a minuta. E essa informação foi apurada ontem pelo jornal O Globo. Seria uma minuta que não sabe se a minuta que estaria no celular dele, que teria sido alterada, já seria uma nova versão, ou se é aquela que é a primeira versão encontrada na casa do Anderson Torres, ministro da Justiça. De acordo com as mensagens rastreadas pela FEF, o documento foi editado em dezembro de 2022 pelo próprio Bolsonaro. Seu conteúdo é, de alguma maneira, o mesmo, né? É um decreto, digamos, resumido. O Cid fala, inclusive, isso. E aí ele dá nomes, eu vou chegar nesses nomes aqui, de pessoas que teriam ajudado ali e discutido com Bolsonaro essa questão do decreto. De qualquer maneira, ele previu o decreto a prisão do Alexandre de Moraes, além do estado de sítio e a operação de garantia de lei da ordem. Vejam, lá em 13 de dezembro, quando a Fórum deu a matéria de que o GSI era o comando do golpe, que havia uma articulação palaciana para o golpe, vários veículos de comunicação desconsideraram a reportagem do Henrique Rodrigues, desconsideraram muita gente, inclusive eu vou aqui dizer para vocês, triste dizer isso, mas a verdade, teve colegas que ligaram dizendo assim, será que isso faz sentido? Será que vocês não entraram numa armação? Será que as pessoas não estão usando a Fórum para desmoralizar o processo democrático? Vocês não estão sendo feitos, estão sendo enganados, não estão servindo
de bucha de canhão para o bolsonarismo. Fala, não, nós pedimos, né? Porque a nossa fonte a gente ocultou, evidente, era um agente da Polícia Federal, e não podia ser revelado o nome dele, como muitos jornais fazem. Quando a gente fez, naquele lá, era ali, naqueles dias que a Fórum foi o único veículo a dar as matérias e dar os dados, dizendo que havia um golpe em gestação e que o GSI comandava a operação GSI, do general Heleno, que eu chamo aqui carinhosamente do vovô do golpe. Este general que comandou indiretamente, que agora sofreu busca e apreensão também por ordem pela PF, por ordem autorização do ministro Alexandre Moraes. Nesses dias, o Bolsonaro arrumava o decreto do golpe, pensando em chamar, né, as Forças Armadas a tomar medidas. E ele contava com quem para isso? Ele contava com várias pessoas. Mas surge agora, nas últimas matérias, né, 3 nomes aí que são nomes relativamente importantes do bolsonarismo e que estão na mira da PF, que podem ser presos. Na verdade, são 4 nomes. O Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde, foi deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. O senador Luiz Carlos Reis. Os empresários Luciano Hang, o velho da Van, e o Maier Nigri, da Tecnisa. Eles são apontados pela Polícia Federal como membros do grupo que planejava o golpe de Estado. E eles chegaram aos nomes por meio da delação do Cidinho, do Mauro Cid, o ex-ajudante Jorge Bolsonaro, o que dividia ali a sala, a cozinha, o banheiro, o lavabo, a área de serviço, a churrasqueira com Bolsonaro, que estava em todos os lugares que Bolsonaro estava, o tempo todo falando no ouvido. A delação é dele. Ele diz que eles pediram um golpe violento e direto, né? Que seria usado para isso as urnas eletrônicas. Um deles, o Luiz Carlos Reis, falava em sequestrar, que as Forças Armadas sequestrassem uma urna eletrônica para provar, a partir da análise daquela urna, que havia deliberadamente uma corrupção nos votos, ou seja, havia uma manipulação dos votos nessas urnas e, por isso, Bolsonaro havia perdido as eleições. E aí eles iam usar aquilo como prova para o decreto que viria na sequência. Até agora, o Bolsonaro fica falando, eu ando por aí, o Lula não tem voto, quem tinha voto era ele. É tudo nesse discurso. Esses 4 estão na mira da Polícia Federal e já podem ser presos preventivamente. Bom, aí para finalizar, o que acontece? Por que a prisão se torna mais próxima? Porque além de todas essas provas, Bolsonaro está convocando um ato para a Avenida Paulista no final de fevereiro, acho que dia 28 de fevereiro, no domingo. Ele quer organizar um grande ato, só que, segundo o advogado Fernando Fernandes, o nosso amigo, advogado que está sempre no Fórum 11h30 aqui conosco, isto é um descumprimento da ordem de que Bolsonaro, que teve seu passaporte retirado por Alexandre Moraes e que, né, não pode sequer conversar com pessoas envolvidas no projeto de golpe, entre elas o Valdemar da Costa Neto, estaria descumprindo essa decisão e, se isso continuar, ele pode ser preso antes ou durante o ato da Paulista, que seria um grande ápice. Imagina a Polícia Federal entrando, capturando Bolsonaro no meio da Paulista, do seu gado. Mas isso pode ser feito, evidentemente, antes, quando se consolidar. Eu acho que a consolidação já foi dada, Bolsonaro já divulgou, ele já merecia. E agora, com essa prova,
a prisão dele deveria ser imediata, porque ele está destruindo provas. Ele continua falando com as pessoas, ele continua operando, vamos dizer no linguajar dos milicianos, ele continua operante para descaracterizar aquilo que tramou, entre outras pessoas, com esses 4 citados, o Heinz Nigri, o Pazuello e o Luciano Hang, o velho da van, que está aqui, foi condenado a pagar uma multa de 80 milhões para aliciar funcionários a votarem em Bolsonaro. O cerco se fechou e a lona do circo vai cair sobre esse pessoal que tentou de todas as maneiras transformar o Brasil numa republiqueta de bananas. Está perto, eu acho que essa prova é irrefutável, não existe mais o que provar se o próprio decreto do golpe foi editado pelo golpista. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todos e todas.